o Criador. Então, assim, ninguém sabe como é o nome do Criador. Ele é oculto para nós. Então, depende do grupo religioso, determina algum nome. Yod-He, Vav-He, para os judeus. E aí vem para nós, cristianismo, que herdamos do judaísmo. Mas se a gente for para outras religiões que não têm vínculo com o judaísmo, e nem com a Torá, com a Bíblia, nós vamos ver que eles denominam o Criador com outro nome. Mas é o mesmo Criador, porque existe só um Criador. Religiões existem muitas. Cada um com seu dogma, cada um com sua maneira de fazer com que os fiéis fiquem presos ali naquela gaiola, no show de Truman. Mas o Criador, ele é um. Então, simbolicamente, existem 72 tipos de pessoas, 72 nações. Não estamos falando de país, estamos falando de 72 números simbólicos. Para dizer que o Criador, ele é, para cada povo, ele se manifesta da forma que ele deseja para aquele povo. Se nós pegarmos o hinduísmo, eles vão chamar o Criador de Krishna. E assim por diante. Então ele se manifesta, tem suas manifestações. Para nós, do cristianismo, ele tem, então, o que você citou ali do Pai, Filho e Espírito Santo, que são as suas manifestações, as suas dispensações. Lá atrás como Criador, depois como Filho e agora como Espírito Santo. Mas ele é um só. Não existe concorrente para o Criador. Para a gente entender quem é o Criador, a partir do momento que a gente descobre quem é ele, já não é ele mais. Descobre que o nome do Criador é Yod-He, Vav-He. Então, já não é mais, porque o nome dele está acima daquilo. Então, cada vez que se descobre algo do Criador, pode saber que aquilo é uma manifestação dele. Ele está acima. Então, nós não sabemos quem ele é. Então, o que eu gosto de colocar? Eu gosto de colocar que o Criador, ele é uma interrogação. Porque nós não sabemos e não sei se a gente vai saber. A gente tem conhecimento das manifestações dele, como que ele se manifesta desde o início até hoje e como ele vai se manifestar ainda nos próximos, que nós chamamos de reino. Dizemos na filosofia X que nós estamos no reino 6. Aí vai vir reino 7, 8, 9. Na Cabala vai dizer que nós estamos no mundo de Asiá. E depois vem o Yetzirah, vem Beriah, vem Atzilut, e vai... Cada mundo desse é simbólico, não existe um lugar. Ele está na nossa consciência. É grau de evolução que nós vamos ganhando. Até porque depois desse mundo físico aqui, quando a gente partir para outra realidade, não vai ter coisas físicas, vai ser estado de consciência. Então o Criador está ali. E um dia ele desejou passar para nós a sua existência. Fazer com que a gente passasse a existir. Como ele está aqui, mas ele está em tudo, vamos imaginar que esse quadro é todo o universo que existe. Ele não tem lugar mais para colocar conhecimento dele. O conhecimento dele está em tudo. Então o que ele fez? Ele abriu um espaço dentro de si. Vou simbolizar aqui. Tá? Então ele abriu esse espaço aqui. Ó. Para que ele abriu esse espaço? Para ele poder criar as coisas. Senão não tinha espaço para criar. Então, simbolicamente, parece que ele saiu daqui. Ele deixou de existir nesse espaço vazio. Mas ele não deixou de existir. Ele continua lá. Só que agora, esse espaço esvaziado aqui, ele pode pegar a luz dele, porque ele é só luz, e se manifestar aqui dentro. Primeira coisa que ele fez, a luz dele fez, vamos simbolizar isso aqui como luz, a primeira coisa que ela fez foi circundar esse espaço vazio. Essa linha que eu criei aqui não foi à toa, tá? Foi um propósito. Essa linha aqui, nós chamamos ela de Bóson de Higgs. Aquilo que é energia vai se materializando.
passando por ele, ele vai se adensando, ou seja, ele vai se tornando matéria. Então o bóson de Higgs ele é um adensador quântico. Acima lá, simbolicamente, acima, onde estava o Criador antes dele abrir esse espaço vazio, isso aqui era só energia. É o antimatéria, o anti-existir. Não existia nada aqui. Só que quando ele passou a sua luz por essa tela chamada bóson de Higgs, as coisas começaram a se adensar. E aí as coisas foram ganhando forma. Então esse processo aqui, a luz do Criador, o que aconteceu aqui? Ela foi passando por aqui. E quando ela passou aqui, ela primeiro criou os universos espirituais. Aqui tem uma demonstração da árvore da vida aqui, a Sefirot. Então, quando essa luz, que o Criador é só luz, quando ela começou a criar as coisas, então, ele criou, primeiramente, esse universo quântico no mundo espiritual, que é chamado de Adam Kadmon. Adam Kadmon é um estado de consciência, que Apocalipse vai dizer que é o varão perfeito. Ele é um mundo, ele é um universo, para a gente entender. Ele está acima do que nós chamamos de Keter. O Criador manifestado para nós, ele se manifestou ali em 72 manifestações dele, que é chamado de Elohim, que é o Keter. Então, quando fala assim, Deus é Elohim, ele já não é o Criador mais. Então, o Elohim, aqui, ele está nesse mundo de Adam Kadmon. Já são as 72 manifestações. E esse mundo ali, ele vai ganhando nome aqui. Esse estado de consciência dele. Ali é Adam Kadmon, aqui é Atzilut, Beriah e Etzirah, aqui é Asiá. São universos espirituais aqui. E aqui é o universo físico. Nesse espaço, então, ele criou os mundos superiores, que são esses mundos aqui, esses universos superiores, e criou o mundo físico. O mundo físico é quando passou pelo bóson de Higgs. Porque lá, linha imaginária. Como o Criador ele é só luz, imagina hoje uma luz muito forte, né, um holofote, batendo direto no nosso olho. A gente vai ficar cego, porque é muito forte. Essa mesma, o Sol, por exemplo, né? O Sol está distante, então a distância já é filtro, já são filtros. Mas essa mesma luz, vamos supor que a luz estivesse aqui, batendo no nosso olho direto, a gente ia ficar cego, a gente não ia ver coisa para frente. Mas se começássemos a colocar filtros, a gente ia perceber a luz. Eu não sei se vocês já pegaram um raio-x, essa folha de raio-x e colocou no Sol para ver o Sol. Então, aquilo se torna um filtro para nós. Né? A gente vê o Sol como uma lua, uma bolinha. Né? Então, isso aqui, nós estamos aqui. E esses mundos são filtros, para que a luz do Criador não passe direto e acabe nos cegando, nos consumindo. Cada vez mais para cima, mais forte a luz, mais próximo do Criador. Esse cima é simbólico. Nós estamos aqui. Nós estamos findando o 6º milênio, esse mundo físico. Ele vai se acabar. Quando a Bíblia fala que a Nova Jerusalém vai descer, a Nova Jerusalém é esse mundo de Etzirah. Então ele vai descer e se fundir com o nosso mundo. Ele se fundindo com o nosso mundo, nós vamos ganhar mais conhecimento, porque aqui nós temos pouco conhecimento, nós temos os conhecimentos apenas dos nossos 5 sentidos. Mas só que nesse mundo a gente tem mais sentidos. Os nossos 5 sentidos são mais aguçados, nós vamos ouvir mais coisas, ver mais coisas, sentir mais. E vamos desenvolver mais sentidos aqui. Então esses 2 mundos vão se tornar um só. E depois as coisas vão se tornando, até isso tudo se tornar um universo só. Quando esses reinos, ou mundos, ou universos, eles se unirem num só, nós vamos voltar a ser isso aqui. Ó. Nós vamos voltar a ser Elohim.
Depois Elohim, que vai ser o varão perfeito, que a Bíblia fala em Apocalipse. Depois disso é que Elohim volta para o Criador. O que é Cristo? Cristo é aquele que possui luz, vem de cristale. Então é o Lúcifer. Lúcifer é quem possui luz. Não é Satanás. Satanás não existe. O que existe de Satanás é o nosso ego. Então, esse que possui luz, ele é o varão perfeito. Então, ele é uma manifestação daquele varão perfeito que será a humanidade. Então, quando ele voltar para reinar, vai voltar o anticristo, que é a mão esquerda de Deus, que é o Jeová. Jeová é aquele que mata, é aquele que ele é essa sefirá aqui, ó, representando, ó. Essa sefirá aqui é Gevurá, que é a severidade, é a justiça. Ele vai voltar. Esse é o anticristo. Só que depois, junto, vem esse outro lado, que é Hesed, que é o amor. Que daí é o Jesus Cristo que se manifestou como filho. E por que Jeová, então, na representação de Gevurá, a força, a justiça, vai brigar com a manifestação Hesed, que é o amor, e quem vai permanecer aqui? Não, o amor vai permanecer. Ah, sim, claro. Porque a justiça, ela está acima do amor. Tá? Ela está acima do amor, mas no período que nós precisamos pagar por ele. Do crivo. É que Jesus veio revelar o caráter do Criador, né? Então, quando esse crivo passar, Gevurá deixa de existir. Mas enquanto esse crivo não passar, Gevurá está aplicando justiça. Então, por isso que Jeová vem aplicar justiça para aqueles que não reconheceram a manifestação amor. Porque Jeová é o lado. Que ele é severo. Ele mandava matar. Senhor dos Exércitos. Então, Jeová era aquele Deus antigo lá. Isso, é o mesmo Deus, mas é uma dispensação dele como severidade. Seria o juízo. Só para você entender o que é a árvore da vida. São 10 bolinhas que a gente chama de sefirá. O plural dela é sefirot, que são as nossas qualidades. Coisas internas que nós temos. Essas 3 de cima é considerado o nosso intelecto. Eu tenho bastante aulas em corpo e alma que eu explico sobre isso aqui. Então, quando eu falo desse mundo de Atis Lux aqui, pensa um criador sendo um construtor agora. Quando alguém construiu essa casa aqui. Então, a pessoa pensou em construir essa casa, estava dentro do pensamento dela. Eu quero construir a casa assim, assim, assim. Então, é esse mundo aqui. Ó. Só está no pensamento. Então, ele começa agora a ter um momento que ele vai querer tirar esse pensamento de construir a casa e começar a construir essa casa. Quando isso acontece, cai para esse mundo de Beriá aqui, ó, que é a criação. De aqui o cara já vai começar a desenhar no papel, se for um arquiteto, um engenheiro vai começar a desenhar a metragem, ver o que precisa de material, o que precisa de funcionário e assim vai. Aí, depois de tudo isso preparado, ele vai começar a construir. Daí vem para o mundo de Yetzirah, que é o mundo da formação. Então aqui Noé construiu a arca. Quando ele construiu a arca, ele foi colocando as madeiras, aí teve a história de colocar um casal de cada animal lá dentro. Até aquele momento, os animais não eram animais, eram energias. Que daí tem que ir lá naquelas aulas que eu fiz da criação. Vai explicar como que foi a criação. Teve um momento que esse mundo quântico, já aqui na formação, começou a se manifestar. Ele passou por um portal quântico. Esse portal quântico trouxe a Arca de Noé para nós. Então, o mundo de Yetzirah, a Arca de Noé, veio para cá. Por que não se acha a Arca de Noé? Porque não acha mesmo. Ela é o mundo de Yetzirah. Vai achar um dia? Vai, quando esses 2 mundos se juntarem. Então, agora, está aqui, o mundo manifesto. Ou seja, a tua casa está pronta. O construtor tirou toda
a ideia dele, foi colocando nesses mundos aqui e materializou. A casa está pronta. Então está aqui, ó, nós agora no mundo físico. Só que agora no mundo físico, o que aconteceu aqui? Muito filtro, a gente perdeu então a visão que nós tínhamos do Criador. Nós não conseguimos ver mais ele. É como se nós estivéssemos aqui e um monte de filtro aqui, ó. E que tem uma luz vindo para nós, mas está batendo, está ficando bem fraquinha. A gente quase não vê a luz. O que a gente precisa fazer agora? Fazer esse tratamento aqui, que a gente desejou, doar, fazer o bem. Esse doar é doar conhecimento. Então, aquilo que a gente conhece, a gente repassa. Fazendo isso, a gente vai estar apagando os filtros aqui. Cada vez que a gente apaga esses filtros, a gente vê a luz mais forte. Vendo a luz mais forte, nós estamos expandindo a nossa consciência. E cada vez a gente, mesmo estando ainda no mundo físico, nós passamos a viver nos mundos espirituais. Porque a gente adquiriu conhecimento, adquiriu mais luz do Criador. E aí tem uma aulazinha lá que fala sobre as fases, né, da alma, que são as luzes, os graus de luz. Agora uma pergunta: por que o Criador manifestou esse mundo físico aqui? Ele não poderia ter deixado o mundo ficar até aqui? Sim. No mundo espiritual só? Por que ele fez o mundo físico? Ele não parou aqui, porque se ele parasse aqui, nós não íamos existir. Então ele criou o mundo físico por causa da nossa existência. E para nos dar o livre-arbítrio de escolha. E aí, quando ele criou esse mundo aqui, ele criou isso aqui, ó. Esse aqui é o mundo físico, que é o nosso ego. O nosso ego é a ignorância, a paixão e a bondade. Ignorância, porque no mundo físico a gente não tem o conhecimento dos mundos superiores. A gente começa a estudar e a evoluir para poder adquirir esse conhecimento. E aí tem aquelas aulas lá do processo do intelecto, para a gente poder entrar no assunto lá. É longo, então eu só vou lembrar vocês que volte lá atrás nas aulas e vejam. Então a ignorância, ela é a falta de conhecimento. Então meu povo padece por falta de conhecimento. Depois da ignorância, paixão. Então o homem, o ser humano, ele ama a materialidade. Ama o que é material. A partir do momento que ele começa a se envolver com o que é material, o material é muito belo para os olhos humanos e fascina ele e rouba o tempo dele descobrir quem é o Criador. E a bondade é que esse homem, agora, como ser humano, ele acha que se ele fizer bondade, ele está agradando o Criador. Vai dar uma cesta básica porque ele vai agradar o Criador. É uma bondade que ele está fazendo. Isso aí é coisa do ego. A cesta básica que ele vai doar, daí é a consequência. Então esse delta aqui, ele que manifesta do mundo físico, a bondade, a paixão e a ignorância. Está nesse mundo físico, é o nosso ego. Nós somos compostos dele. E é o nosso corpo físico. Então, enquanto a gente estiver com esse corpo físico, nós estamos com o ego. Então, matamos o nosso ego? Não podemos matar o ego. Senão nós vamos morrer junto. Mas o Criador, ele nos deu o mundo físico para a nossa existência e para nós termos o livre-arbítrio. Mas quem é o Criador que nos criou? É esse aqui ou é esse aqui? 72. Então, na Bíblia, lá quando fala assim, criamos o homem, a nossa imagem e semelhança, não é esse Criador aqui. Por isso que ele fala nossa, ele é plural. Nossa imagem. Criamos, está no plural. Então, é o Deus plural. O Deus plural é Elohim. É as 72 manifestações. Então, ali sim. Então, não é errado dizer que Deus é plural. Deus é plural 72. Mas não é 3 trindades. Ele não é Pai, não é Filho, não é Espírito Santo. Isso aí são dispensações, em tempos diferentes. Ele criou dentro do pensamento dele esses universos aqui. Isso estava tudo dentro do pensamento dele. Daí, quando ele tirou de dentro do pensamento dele, aconteceu isso aqui. Ó.
Daí o mundo se manifestou. Quando eu falo que esse mundo físico se manifestou, são os universos físicos, galáxias, planetas, tá tudo aqui, ó. Aqui, quando eu falo de universos, de mundos superiores, é coisas quânticas, espirituais. É aquilo que é o antimatéria, é antes desse existir aqui. E descoberto é uma coisa também que eu tenho, em algumas aulas minhas, explicado. Existe o conhecimento em todo o universo. Está por aí. Nós estamos aqui. Quando a gente começa a ampliar, a apagar esses filtros que estão em nós, a gente começa a ampliar o nosso conhecimento. Quanto mais a gente amplia os conhecimentos, a gente vai encontrar os conhecimentos que estão dispersos no universo, esperando a gente abrir a consciência. Então, o cientista, quando descobriram isso, ele simplesmente abriu a consciência e alcançou aquela informação que estava lá. Ele não inventou nada, nenhum cientista inventa nada, ele encontra. Ele encontra aquilo que está aí. Então, vai ser descoberto muitas coisas? Vai. Vai existir pessoas com a mente avançada que vão alcançar muitos inventos, muitas coisas novas ainda para a humanidade, porque esse conhecimento está aí, o Criador está mostrando e cada vez mais parece que trazendo para perto de nós as novas tecnologias, assim, por quê? Porque Ele é tecnologia. Deus é tecnologia. Hoje a nossa tecnologia aqui está apenas representando quem é o nosso Criador. Ele é um código-fonte que nos dá informações. 72G, simbolicamente. Quando Jesus voltar, lembra que a gente estava falando lá da mão direita, a mão esquerda e a mão direita? Vai haver esse governo que vai governar e ele vai colocar na humanidade um estado onde que a humanidade vai entrar em estado de Mashiach. Então toda a humanidade vai pensar igual. Vai estar numa frequência só. Aí entra a questão de frequência. Hoje está todo mundo, cada um numa frequência, é uma bagunça. Esse governo do reino, ele vai chegar e vai equalizar e a humanidade toda vai entrar numa frequência chamada frequência de Mashiach, que é a frequência que ele vai trazer para nós. E é isso aqui que acontece, o mundo de Yetzirah voltando, se juntando com o mundo de Asiá. Essa é a frequência, daí essa frequência boa que tem aqui contra a nossa ruim que vai equalizar. Bom, o Criador criou esse mundo. Nós estamos nesse mundo. E agora nós temos uma missão nesse mundo. A responsabilidade desse mundo agora é nossa. Então, a partir do momento que ele criou o mundo, ele criou nós, estamos aqui, ele parou de interferir. Ele nos constituiu com tudo que nós precisamos para a evolução, para voltar de novo lá. Só que agora ele não interfere mais. Ele interfere em algumas situações. Não vai envolver toda a humanidade, né? Todo o seu errádia, o grupo que está pensando numa frequência. Mas no individual, ele só interfere para a salvação da pessoa. Para a pessoa poder evoluir. Agora, aquilo que vai agradar o ego da pessoa, ele não interfere mais. Aqui está o ego. Ignorância, paixão e até mesmo a bondade. Aquela bondade que a pessoa vai querer fazer para agradar a si mesma. Então, hoje, nossa missão para esse mundo aqui é aperfeiçoar ele. É como se a gente ganhasse uma casa para morar e aí começasse a melhorar ela, construir, né, uma peça a mais, pintar. Então, nós temos que fazer isso. Nós temos que melhorar esse mundo. E o que a humanidade está fazendo? Ao contrário, né? Está destruindo. Isso com ou sem a interferência dele. É uma missão e o homem tem que fazer. Deus colocou para nós agora essa missão. Nós temos que fazer isso aqui. E como que o homem vai cuidar dessa casa que ele recebeu para morar? Então nós temos o compromisso de fazer melhor esse mundo. E fazer melhor esse mundo, não adianta a gente querer fazer estando passivo. Nós temos que agir, desenvolver conhecimento. Mas esse trabalho que nós temos que fazer, então, com essa missão de aperfeiçoar esse mundo, ele acontece em duas situações simultâneas.
Ele acontece no nosso pensamento e ele acontece com a nossa ação. E como é o pensamento? Lembra, voltar naquelas aulas lá atrás. Nosso intelecto está aqui. Daqui surge o nosso pensamento. Essa sefirá aqui representa a sabedoria do Criador. E nós temos que ir lá buscar essa sabedoria para poder adquirir o conhecimento, entendimento. Então está tudo aqui, nosso intelecto. Se nós pensamos coisas ruins, nós vamos estar atrapalhando esse trabalho de aperfeiçoamento do mundo em que vivemos. No motor do carro, existe lá umas válvulas, né? Vamos dizer lá, válvulas. Se a válvula estiver entupida, o que acontece com o motor do carro? Vai fundir. Nosso coração tem também válvulas, né? Se comemos muita gordura, o que acontece? Vai entupir. É da mesma forma. Maus pensamentos entopem. O nosso intelecto ele é composto de válvulas, de tubos. São nanotubos quânticos. E se nós pensamos coisas ruins, esses tubos quânticos se entopem. E aí não adquirimos conhecimento do Criador. Não conseguimos receber a luz que precisamos. Então, se os nossos nanotubos estiverem entupidos, nós não vamos conseguir adquirir a luz do Criador. Não vamos conseguir fazer desse mundo um mundo melhor. Porque esse mundo melhor só vai acontecer se as coisas espirituais estiverem acontecendo aqui. A nossa ação, ela é aqui. Ó. Enquanto o nosso pensamento está na parte de cima, é o intelecto, a nossa ação está aqui. Então essa sefirá aqui, agora trazendo para dentro de nós, até ali a gente estava vendo dos mundos quânticos, que representavam o Criador. Agora está representando nós seres humanos aqui. Ela representa tanto o Criador como nós seres humanos, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então essa sefirot que existe no Criador existe em nós. Então trazendo para a nossa realidade, agora está aqui, com a gente. Isso aqui faz a gente agir. E essa ação, então, ela vai depender do que nós pensamos. Se nós pensamos coisa boa, nossa ação vai ser boa. Se nós pensamos coisas más, a nossa ação vai ser má. Pensamento egoísta gera ação egoísta. É por isso que a bondade, ela é egoísta. Da forma egoísta, não tem virtude. Porque provavelmente a pessoa pensa em doar a cesta básica ou para pessoas da família, ou próximo, ou vizinho, ou alguém lá da comunidade, igreja, ver que ele doou, ou para ele se livrar do peso da consciência, para ele não ficar com aquela, eu podia ajudar aquela pessoa, mas não ajudei. Quando ele faz com uma boa intenção, é porque ele pensou de maneira positiva, daí tem virtude perante o Criador. Da forma egoísta, não tem virtude. A pessoa vai matar a fome lá, quem recebeu a cesta lá, mas para ele que doou não vai ter virtude, porque ele fez de maneira egoísta. Então esse trabalho de melhor, né, deixar um mundo melhor, ele gera no pensamento e daí nas ações do ser humano. Se nós somos imagem e semelhança do Criador, e ele para criar o mundo, ele teve que criar um espaço vazio dentro do seu pensamento, o pensamento do Criador é como se fosse o coração dele, coração vontade de criar, não coração de carne. O Criador não tem coração de carne, é simbólico. Mas vamos dizer que foi dentro do coração dele, ele sentiu no coração, vamos dizer na nossa linguagem, para a gente entender, de criar. Nós, sendo imagem e semelhança dele, nós temos que pensar igual. Então nós somos constituídos de coração de carne. Mas também temos o nosso coração consciência. Se ele abrir um espaço para poder criar as coisas, nós também temos uma missão. Abrir um espaço dentro do nosso coração consciência. E como que nós vamos abrir um espaço dentro se ele está poluído com ensinamentos, dogmas, culturas? Algumas crenças, né? Nós temos que jogar tudo isso fora. Né? Que nem você estava contando a tua história. Você tem que abrir esse espaço vazio que você está abrindo,
Mas pegar aquelas crenças e jogar fora, É muito místico. porque o que acontece? A nossa consciência, ela está cheia, a tua consciência está cheia de informações. E agora vem uma outra informação, está chegando outra informação. Você vai ter duas para se confrontar. O copo cheio, né? E quando você coloca essas duas, você vai ter um conflito interno. E aí você tem que jogar para a tua razão. Vai representar a nossa razão ali, no intelecto. E a razão vai dizer assim, você conhecia uma coisa, agora conhece outra. Qual a melhor? Aí você faz a escolha, aí entra o livre-arbítrio. Se você fizer a escolha certa, você vai estar em paz. Se fizer a escolha errada, a tua consciência vai ficar te cobrando. É o tal da consciência pesada. Então não tem como a gente errar. Quem faz coisa errada sabe porque a consciência está mostrando para ele. Então, a missão nossa para deixar o mundo melhor é esvaziar os nossos pensamentos de coisas ruins, limpar os nossos nanotubos quânticos, trazer a luz, porque daí o Criador vai ser revelado através dessa luz. É aquilo que no começo de Corpo e Alma a gente fala que a gente tem que trazer a nossa alma para o nosso corpo, trazer a espiritualidade para o nosso corpo. É esse trabalho que nós temos que fazer. Para trazer a espiritualidade para nós, para a gente refletir a espiritualidade, nós precisamos fazer essa limpeza dentro de nós. Criar um espaço vazio, que a Kabbalah chama de Tsimtsum. Esse espaço vazio, ele vai ter o seu bóson de Higgs ali, nós vamos começar a pensar coisas e o que nós pensamos ele materializa. Então, é a hora de pensar coisas boas e aí sim, criar um novo mundo dentro de nós. Esse mundo antigo, que está aí com muitas coisas que implantaram dentro, ele tem que ficar de lado. Isso aí, essa limpeza que nós fazemos é assim, ó. Aqui, sabedoria, que é a Seterah Rockman. Aqui, Binah. Nós temos que fazer uma limpeza. Quando faz essa limpeza, nós deixamos Binah vazia. E aí precisa trazer mais conhecimento. Daí a gente busca os conhecimentos que veio do Criador. E aí enche de novo Binah, e Binah vai fazer com que todo esse conhecimento daí, que aqui é pensamento, se materialize. Quando o Binah está vazia, nós temos que interiorizar alguma coisa dentro desse espaço vazio. A gente abriu um espaço no coração nosso, deixou o Binah vazio. Então nós temos que buscar a sabedoria, então nós vamos interiorizar a sabedoria, nós vamos interiorizar Rockman dentro de nós. É a sabedoria que vem do Criador. Porque até então a sabedoria está lá para todo mundo, ela não faz partido. Ela está lá. Vai buscar quem quiser, quem conseguir. A partir do momento que a pessoa se esvaziou e foi buscar, ela interiorizou, trouxe ela para dentro de si. Só que quando ela traz essa sabedoria, ela começa então a se manifestar. Então Binah, ele vai manifestar a sabedoria adquirida. De que forma? Fazendo com que a pessoa age de maneira correta. Agora, se essa pessoa se esvaziou, mas foi buscar no lugar errado, ele vai trazer sabedoria errada e vai manifestar a sabedoria errada. Então tem pessoas que saem de um grupo religioso, entram no outro e continuam a mesma coisa. Por quê? Porque ela foi lá, esvaziou do que tinha, era católico, se esvaziou do catolicismo, foi no evangelho que se encheu de evangelho. Saiu de um lugar e foi para outro. O que nós estamos falando aqui não é de religião, nós estamos falando de espiritualidade, de conhecimento do Criador. Não é a religião A, nem a B, nem a C, não é cristianismo, judaísmo, hinduísmo, é a manifestação da luz do Criador. Existe um único Criador, não existe deuses diferentes, existem manifestações do mesmo Deus. Dependendo do trabalho que ele tem que fazer com o povo, ele vem e se manifesta. Quando uma pessoa busca o Criador, dessa forma aqui, se esvaziando, ele traz a luz, a divindade se manifestando nele. Quando um grupo de pessoas, por exemplo, nós aqui, já somos um grupo, né? Pensa igual, se estiver na mesma frequência, da mesma forma, nós conseguimos materializar o Criador. Então, assim, não é ele que desejou vir aqui.
Ele está lá à disposição. A sabedoria está à disposição de todos. Não faz partido. Tá? Então tem um grupo religioso, hinduísta, tem outro grupo, o judaísmo, tem o cristianismo, tá buscando na mesma fonte. Eles não citam o mesmo nome, talvez nem imaginam que está dentro da árvore da vida, mas é a única fonte, a fonte da sabedoria está lá. E acaba trazendo. Então, o que aconteceu ali? O Criador se manifestou ali, mas não é que o Criador quis ir. A gente colocou a senha e veio. Quando você quer tirar um dinheiro no caixa eletrônico, se você não tiver a senha, não vem. Mas se você pôr a senha, vai sair o quanto você pediu. Então as pessoas têm sim a capacidade, porque ele constituiu o ser humano com a capacidade de trazer a luz para o seu corpo. Trazer a alma. A alma está fora de nós, é simbólico, e está aí, é o espiritual, é o divino que nós precisamos manifestar. Só que lá eles falam alma é outra coisa, né? Porque a alma lá é o sangue, né? Aqui, quando eu estou citando alma, estou citando o espírito. Tá? Quando eu estou falando do sangue, eu estou falando de ego. É diferente de lá, tá? Então, para você entender. Que o ser humano é egoísta, nós estamos colocando toda essa carne, esse sangue que está aqui, manifestado como físico. Agora, se eu estiver falando de alma, é o espírito, é o quântico. Só para você entender. Senão mistura, porque depende do grupo de religião que, né? Então, se eu não explicar para você, vai ficar confuso. Então, aquilo, nessa aula que eu estou fazendo aqui, aquilo lá é o ego. Então, missão desobstruir. Desobstruir nos tubos é elevar a consciência. É evoluir. Evoluir a consciência. É desenrolar o pergaminho, como o professor Arthur fala. A meditação, ela é passiva. Ela não é ativa. A meditação, ela serve para te acalmar, para você poder estar preparada para agir. Mas ela ainda não é ação. Então, assim, a pessoa que está agitada, ela não consegue pensar no Criador. Aí ela medita, se acalma. Bom, me acalmei, mas agora não significa que a pessoa calma está manifestando o Criador. Ela se acalmou, mas ela não adquiriu conhecimento ainda. Agora ela precisa agir, sair da passividade, sair da zona de conforto, fazer o seu trabalho para limpar os danos tubos. Cada um com a sua verdade relativa. Nós temos a nossa verdade relativa de Jesus. Né? Então nós temos que viver a história de Jesus, aquilo que ele veio nos ensinar. Se nós não viver a história de Jesus, nós não podemos nos chamar de cristão. Ele veio trazer a sabedoria para nós, ensinar como a gente tem que fazer. Inclusive, quando ele existiu aqui, ele ensinava a Torá, os 5 livros, só que de forma X, com X. E eles ensinavam lá de forma êxodo. Então, por isso que teve o conflito deles e acabaram matando ele por esse motivo. Mas ele ensinava o que está lá nos 5 livros. Não existia nosso Novo Testamento. Isso aí é coisa que veio depois. Você conta a história dele. A história que ele ensinou. Né? Que ele veio e em Hebreus 9 mudou tudo. Mas mudou como? Conforme o ensino que ele estava trazendo para as pessoas naquela época. Então a gente tem que fazer essa ligação. O Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Ou chama do jeito que quiser, né? Nova lei, mas Jesus ensinava a antiga lei de forma correta. Tirar todos os dogmas, rituais, tudo que eles faziam e ainda fazem. É. Então, em Salmos 109, ele tem um versículo que fala assim: o meu coração está oco dentro de mim. E o salmista estava falando que ele tinha aberto esse espaço vazio, né, esvaziado um espaço, e que agora estava pronto para receber a luz do Criador. Se a gente não limpar, né, voltando lá atrás que eu falei, né, se a gente não limpar as válvulas, né, trocar o óleo do carro, fazer manutenção, vai danificar o motor, vai parar. O nosso coração, mesma coisa, né? Vai ao médico, o médico vai ter que fazer um cateterismo, vai ter que fazer desobstruir. Se nós temos o coração aí que não está sendo cuidado, ele vai entrar em colapso. E nós podemos entrar em colapso também espiritual. O colapso espiritual é nós não fazermos essa limpeza de pensamentos. O ataque cardíaco espiritual em nós. Quando a gente pensa, a gente materializa. O Criador, nós somos imagem e semelhança do Criador. Ele pensou e materializou esse mundo aqui.
Nós pensamos e materializamos. Então, se pensar que está doente, vai materializar a doença. Você vai trazer a frequência da doença para o teu corpo. E ela vai se manifestar. Nós realizamos um ato da criação quando a gente pensa. A gente traz a existência. Eu não vou conseguir pensar, criar uma caneta e ela vai gerar aqui. Não é isso. Nós estamos falando de coisas quânticas. Aquilo que pode se transformar numa coisa ruim na nossa vida, no futuro. Acontece alguma coisa na vida da pessoa, não sabe por quê. Porque um dia ela pensou de forma errada. Ela agiu de forma errada. Se nós somos físicos, nós temos que fazer todo esse trabalho que a gente comentou, poder ir ganhando mais luz e voltar lá. Então isso aqui é uma escada. Na Bíblia diz que Jacó sonhou com uma escada. Nessa escada tinha anjos subindo e descendo. O que é essa escada se a gente for olhar na biologia? Biologia? Aham. Que Jacó viu. É um negócio mais ou menos assim. É o nosso DNA. No nosso código genético, ele é físico e ele é quântico. Então nós temos o DNA quântico e o DNA físico. DNA físico, nós vamos adquirir doença, vamos materializar pensamentos, e ele vai estar agindo no nosso DNA. DNA quântico é aquilo que meus bisavós, sei lá, quantas gerações atrás cometeram e ele está aqui em mim. A gente traz do genoma espiritual coisas que eles fizeram. Por isso que Deus fala assim que ele visita até a terceira e quarta geração, porque está no nosso DNA quântico. Mas eu devo pagar por aquilo que eu não cometi? Não. Ele pode ficar no meu DNA quântico e nunca se manifestar. Vamos supor, meu avô, meu bisavô, não sei, algum dos meus antepassados, ele fumava, sei lá, alguma coisa mal que ele fazia. E está no meu DNA, que ele vem. E ele não se desenvolve. Mas se eu tiver com meus nanotubos entupidos, um dia eu vou pensar coisa errada. Eu posso pensar aquilo que ele fazia. E aí o meu genoma, meu DNA quântico, simplesmente vai me entregar. E aí eu vou começar a fazer coisa errada igual ele fazia. Porque a gente traz coisas dos nossos antepassados. E aí eu tenho culpa? Tenho, porque eu deixei obstruído. Eu deixei os meus nanotubos quânticos obstruídos. Então, assim, se ele não se manifestar, eu não sou obrigado a pagar por um erro dos meus pais, meus bisavós. Mas se eu deixei uma brecha, eu sou culpado. Nós somos culpados daquilo que a gente cria, daquilo que a gente provoca. Tem uma pessoa que tem um problema mental. Ela comete um erro. Ela é culpada daquele erro ou não? O que vocês acham? Não, vamos supor que ela não tem mais habilidade, ela não pensa mais, ela simplesmente sai fazendo coisa errada. Ela pode ser culpada. Por quê? Porque de repente, quando ela era mais nova, ela começou a usar droga, por exemplo. E isso causou um mal e ela perdeu a consciência. Então é por isso que existe, por isso que precisa nós, ainda mais nós que estamos agora no X, nos preparando para repassar a luz que nós conhecemos para outras pessoas, nós temos que estar preparados e saber fazer perguntas, que essa pergunta você fez. Nós precisamos, a hora que caiu um pacote de uma situação para nós temos que desenvolver perguntas. Não podemos simplesmente pegar aquilo e sair fazendo. Eu joguei para vocês um pacote de uma situação. Se não fizesse a pergunta que foi feita, aí ia ficar na dúvida, né? Eu ia fazer explicações erradas. Mas é bem isso. Porque se ela nasceu, ela não é culpada. Ela não é culpada. Por que ela não nasceu assim? Agora, se ela criou a situação, ela estava dirigindo embriagada e bateu o carro e ficou assim, então ela tem uma culpa lá atrás. Ela estava
entupindo seus nonotup. E aí ela não trabalhou para poder limpar eles para fazer coisa certa. Fez coisa errada porque estava causando um problema. Ela causando esse problema. Então ela pode ser culpada ou não, depende da situação. Então por isso tem que analisar cada situação. O sonho, né? Que normalmente não faria esperto. Aí existe a culpa, né, também, do sonho. Você fazendo a coisa errada. O sonho é assim. Sonhou com uma coisa errada? Sonhou. Agora você fazer aquele sonho se materializar, ficar pensando, e daí ele vai materializar, porque você gera a criação, né? Faz parte da criação. Aí sim, aí é errado. Porque aqui, ó, o universo está cheio de vibrações, cheio de conhecimento, de todo jeito. Quando essas vibrações que estão aqui percebem uma outra vibração, o que acontece? Eles vão se aproximar. Se você pensou coisa errada, aquele erro que está no universo vai vir. Então ele vai acontecer. Você atrai. Nós somos um imã. Nós vamos atrair aquilo que está no universo. Se você pedir alguma coisa para o universo, ele vai te dar. Só que, quando a gente pede coisas boas, vamos dizer assim, essa coisa boa nunca vem. Por quê? Porque dentro de nós tem uma dúvida. Se gerou uma dúvida, é um bloqueio. E aí ela não vem. Por quê? Porque você criou uma barreira. Ele vai lá e bate lá e não vem. Bom, aqui, então, a escada. Quando subimos um degrau da escada, tem que ser um por vez. Então, o conhecimento ele é gradativo. Não adianta eu sair daqui agora e querer estar no nível do professor Áquila. Não vou conseguir. Vamos supor que ele esteja nesse nível aqui. E eu estou aqui. Se eu quiser dar um pulo, o que vai acontecer aqui nesse pulo? Eu não vou alcançar. Eu vou cair. Então, o conhecimento é gradativo, aos pouquinhos. Eu vou adquirindo luz aos poucos. Por isso existem as fases de luz. Então, por isso que existem os mundos espirituais. Para a luz não passar direto, existem as barreiras. Barreiras são ruins porque nós não vemos o Criador. Mas são boas porque elas evitam que essa luz do Criador nos consome. Até porque o Criador, ele nos deixou um exemplo de criação. Qual foi esse exemplo de criação? O exemplo é que ele criou o mundo em 6 dias e, teoricamente, né, conforme a Bíblia fala, descansou no 7º. Ou seja, ele nos deixou um exemplo que não podemos pular etapas. Nós temos que seguir as etapas corretas. Se a gente pular a etapa, nós vamos ter um apagão espiritual. O apagão espiritual é a falta de devoção. É a queda simbólica que Adão teve e que apagou aquela perspectiva que tinha da luz do Criador. E esse apagão espiritual é a falta, então, de contato com o Criador. Esse contato nós temos que ter sempre. E temos ele a partir do momento que subimos degrau por degrau. Porque se a gente for fazer ele querer pular, nós vamos descer. Então, no sonho, a gente vê lá que Jacó viu subindo e descendo. Ou seja, se despencando lá de cima, simbolicamente. Adão e Eva, ele é figurado. Esses 6 dias da criação, fazendo um resumo aqui, tem uns vídeos que vai explicar bem, a gestação do Adão em nós, dentro de nós, do ser humano. Desse mundo aqui, ó, nós estávamos sendo gerados, e aí quando esse Adão simbólico apareceu nesse mundo físico, ele estava no jardim chamado Jardim do Éden, ou seja, ele estava na inocência. O Jardim do Éden é o nosso estado de inocência, que é aquele estado onde a criancinha anda nua aqui e não sente vergonha. Esse é o Jardim do Éden. Esse Adão foi evoluindo, foi ganhando forma. Só que ele era feito de quê? De barro. E o que é barro na Bíblia? Quando a Bíblia fala de barro, ele está falando de ego. Então Adão é o ego, é o nosso ego. É a matéria. E é o ego. Em Adão é o ego. Em nós, que é a nossa razão. Quando Deus criou a mulher, daí saiu da costela de Adão, é a emoção. Então nós somos constituídos de razão e emoção.
A emoção veio para controlar o nosso lado razão, fazer um controle, um equilíbrio. Quando esse homem, Adão e Eva, agora esse casal, Adão e Eva, passou a existir dentro de nós, é a fase que nós saímos da inocência. E quando uma criança está saindo da inocência, se você falar para ela, não põe o dedo na tomada, você vira as costas, ela vai lá e coloca. Então, a serpente, que é o próprio Criador, que viu que Adão e Eva, aquele casal, né, aquele homem aqui dentro de nós, precisava evoluir, mas não queria evoluir, porque estava na zona de conforto. Adão estava na zona de conforto. A zona de conforto é aqui. Aqui tem uma zona do medo. Aí tem a zona do aprendizado e a zona do crescimento. Adão não queria sair daqui. Mas ele tinha que atravessar a zona do medo, aprender e crescer, evoluir. É isso que nós temos que fazer. Mas ele não queria sair. Aí o que o Criador fez? Na forma da serpente, foi lá e falou para ele, ó, não coma da árvore que está no meio do jardim. A árvore do meio do jardim é essa linha aqui, ó. Bem, que é Deus, ali representado, e Malhut, que é o mal. Esse mundo aqui. Esse mundo é representado como o mal. E aí a curiosidade foi tanta que eles foram experimentar. Deus sabia que ele ia experimentar. Aí quando experimentou, ele foi expulso. Ele saiu aqui da zona de conforto. Foi expulso. Aí entrou pela zona do medo. O que acontece com uma criança quando ela sai da zona de conforto? Ela saiu, ela vai começar a crescer, aí o jovenzinho vai ter que arrumar emprego, vai ter que estudar, vai ter que fazer alguma coisa na vida que ele não fazia, porque a criança não faz nada, né? Tá ali só brincando. E aí entra até em depressão, fica rebelde. É por causa dessa zona do medo. Então Adão, nós fomos expulsos um dia do paraíso, dessa zona de conforto que nós estávamos. Quando foi expulso, agora o jovem entra na zona de aprendizado. Ele vai começar a estudar, vai começar a aprender coisas da vida. Somos nós. Depois do aprendizado, então, agora ele evolui. Porque agora ele já se formou, ele já cresceu, já é adulto. E ele, então, está evoluindo cada vez mais. Se a pessoa não busca isso, ela fica lá na zona de conforto. Ela não evolui. A nossa missão é evoluir. Então, Adão e Eva passou pela fase do jardim do Éden, que é a inocência. Aí depois ele foi expulso, se escondeu atrás das árvores, que é simbólico isso. Ele está na zona, agora, nós, né, nessa zona de aprendizado, que está a caminho de conhecer as coisas. E esse conhecer é a onisciência de Deus. Então nós vamos ser oniscientes. Então essa é a fase do Adão e Eva. É simbólico. Ele existiu? Pode ser que existiu. Mas para nós ali ele é um sentido figurado. Para mostrar quem somos nós. Nós somos Adão e somos Eva. O problema é saber a história da Bíblia ali. Essa Bíblia que é o problema da mente da gente. Então, essa Bíblia Que é o mal da mente da gente. Essa Bíblia, quando está falando de Adão e Eva, ela está falando de 6.000 anos. E a humanidade tem bilhões de anos. Tá? Então, Adão e Eva, simbolicamente, mesmo que eles existiram, não foram os primeiros homens. Eles fazem parte... Olha isso aqui, ó. Aqui, ano zero, não da nossa era agora, mas da era de Adão. Então, aqui nasce Adão. Nós estamos nessa geração de Adão. Jesus falou assim que dessa geração não passará. Ele não estava falando daquela geração lá, daquele dia que ele morreu lá. Quando ele citou geração, né, dessa geração não passará, que o mundo vai se acabar, vamos dizer assim, só para a gente entender, é essa geração que nós estamos ainda. Vamos dizer que aqui é o ano, né, 5.783, já passando para 84, que é o 2023 nosso. Tá? Nós estamos na mesma geração de Adão.
Então Jesus falou assim, dessa geração não passará. Quando chegar nos 7.000 aqui, acaba. Ou seja, esse mundo de Yetzirah vai se fundir com o asiático. Tá? Nós vamos para o 7º reino, paraíso. Só que aqui existiam 974 gerações. Se aqui é uma geração, existiu 974 gerações para trás. Então existiam seres antes. O Criador escolheu aqui para frente, aqui, quando teve Moisés aqui, escolheu Moisés para revelar a Torá para ele. Só que aqui para trás, e até mesmo na nossa era, ele também se revelou e existem outros livros sagrados de outros povos. Então o Criador não tem só um povo. É aí que entra aquela uma que Jesus falou lá, que vocês citaram lá dos 144.000, mas aqui entra a questão assim, existem muitos outros que não são desse aprisco, ou seja, não são do cristianismo, não são do judaísmo, não são da parte de Adão aqui, são de outros. Agora, se vocês for ver os meus vídeos de Multidão Sem Luz, vai entender um pouco quem era esse povo aqui, né? Que a gente herdou coisa deles, porque eles não eram pessoas que, assim, até certo ponto eles foram evoluídos, eles foram evoluindo e cometeram erros muito graves. Por isso que Deus meio que abandonou eles. E aí procurou uma nova geração. E aí é a geração que nós estamos hoje, que é a geração que Jesus veio e comentou sobre ela. Então Adão, ele é como se fosse do ano 5.783, ele foi ontem, aconteceu. Em comparação ao restante disso aqui. Ó. É por isso que existem, na ciência, existe lá a descoberta de fósseis de 200.000 anos, 200 milhões de anos, sei lá. Pegada de dinossauro. Então. É por isso que existe. Por quê? Porque existiram realmente. Porque existiu tempo atrás. O universo tem 13,7 bilhões de anos. Então, quando desobstruímos aqui, que recebemos a luz do Criador, nós sentimos paz interior. Então, essa paz interior não significa que a pessoa está vivendo mil maravilhas, um mar de rosas, como diz. Ele pode estar sofrendo doença, pode estar passando de tudo na vida, mas ele tem paz. E essa paz não significa que ele está manifestando coisas, porque o nosso ego manifesta coisas físicas ruins. A paz interior é a paz da alma, é a paz que veio do espírito mesmo. E ela vem da onde? Daí vem da fé. E o que é fé? Cada um de nós temos que desenvolver o nosso lado científico, que é aquela fé onde nós adquirimos através de 3 princípios que o professor Acre nos ensina. Coragem, confiança e fidelidade. Tá vendo aqui a zona de conforto? A pessoa tem que ter coragem para atravessar a zona do medo. Se ele não tem coragem, isso não é fé. Ele tem que ter coragem para atravessar. Ele tem que ter coragem para sair de um grupo onde você vai ter conflitos com familiares. Ele tem que ter coragem de entrar numa outra visão. Quando você deixa uma visão que você tem e entra na outra, esse é o batismo. Você trocou de... Não existe 2 batismos, existe um só batismo, que a Bíblia fala. Batismo é entrar dentro de uma ideia. Não é mergulhar na água, aspergir e coisa e tal. É você ter uma ideia diferente daquilo que você tinha. Uma nova consciência, né? É uma nova consciência, é um novo estado de consciência que a pessoa vai ter. A coragem, ela fortalece a nossa capacidade de passar pelos crivos. E a confiança eleva o nosso intelecto ao nível de compreensão da verdade. Esse é o sentido de fazer descer a santidade. A confiança faz descer a santidade. O que é descer a santidade? Trazer a espiritualidade para a nossa, ou seja, trazer a nossa alma para o nosso corpo para resplandecer a santidade. E a fidelidade se transforma em convicção verdadeira. É o ato de acreditar e criar. É o ato da causa e do efeito. Essa é a fidelidade. Deus é a nossa causa. E nós somos o efeito de Deus. Ele pensou e aqui em Malhut nós
nos manifestamos. Somos o efeito do pensamento do Criador. Como um caso que recente aí, um guru que tinha na Índia, ele materializava coisas. Né? Então, mas não é Deus manifestando. Mas é uma força que veio dele, né? Por que ele fazia isso? Tudo isso que você falou pode acontecer. Está aqui a pessoa que tem essa fé. Essa fé que é esse delta aí. Coragem, fidelidade e confiança. Aí, ele vai agir. E as coisas vão acontecer. As coisas acontecendo, é comum dizer assim, Deus ouviu as suas preces, a oração, ouviu aquela pessoa, Deus agiu através da mão daquela pessoa e fez acontecer. Tá. Só que aqui, existem 600 mil partes simbólicas, tá? Número simbólico. O 6 é o número do homem, no sexto dia. 600 mil partes. Todas elas têm a mesma capacidade daquela outra pessoa. Só que essa pessoa aqui, por algum motivo, dessa fé dela, desentupiu mais os seus nanotubos, ultrapassou a linha imaginária e ela consegue fazer aquilo que Deus deixou para todo mundo fazer e que ninguém consegue fazer. Então ela é uma ação de Deus? Mas não diretamente, porque Deus agiu lá atrás, quando ele pensou em criar o ser humano. Já deixou o ser humano preparado para isso. Agora, ele só está vendo o ser humano desenvolver aquilo que ele ensinou, que ele deixou para ele. Nossa, então a gente está muito que Deus deixou para a gente. E a gente não usou nada ainda. Não usamos nada. Isso está no nosso intelecto. Nós usamos o que do nosso cérebro? Nada. Mas ele não andou reduzindo a nossa capacidade, não, o próprio Criador? Porque antes a gente viu que estávamos fazendo coisas... Usavam muito mais o cérebro. Hoje 5%. Não foi ele. Não, mas não Foi nós mesmos que fizemos escolhas erradas e vamos perdendo. Vamos colocando... Nós vamos colocando. Nesse decorrer desses bilhões de anos, o ser humano vai fazendo isso. Nós estamos pagando por alguma coisa que lá atrás, daí em Errad, não fizeram direito. E nós nascemos num período do espaço-tempo onde deveria estar mais evoluído e não está, por causa dos nossos antepassados. É a mesma coisa hoje, nós desmatamos, nós acabamos com a água, com os rios, e os nossos netos e bisnetos vão herdar isso de nós. E é isso que nós está acontecendo com a gente. Pagando por algo, daí nesse caso. E assim terminamos mais uma... E assim terminamos mais uma aula de Corpo e Alma. Tchau!